Aí aparece uma nova lei e diz o seguinte, ó, você tem que fazer outro plano, que é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. E, coincidentemente, é o mesmo artigo. Aqui é o artigo 19 e aqui é o artigo 19. E, só que esse plano ele vai muito mais além do que a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos. Então, essas duas leis, elas têm uma interface, que é a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos. Aqui, esse outro plano, ele fala de logística reversa, tá? Ele fala de planos de gerenciamento, né, dos geradores, ele vai ter que identificar, do ponto de vista do município, quais os geradores que tem que fazer o plano, seus planos de gerenciamento. Ele vai falar em resíduos da construção civil, vai falar em resíduos de saneamento básico, ele vai falar em resíduos agro-silvopastoris, resíduos de serviço de saúde. O que nós temos de... E aí a lei, só que a lei, para que os municípios não possam fazer dois planos, a lei diz o seguinte, esse plano pode estar dentro desse. Ou seja, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, ele pode estar contido no Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, um está dentro do outro. Tá? Só que, no objeto que foi contratado, só foi contratado o verde. Não foi contratado o outro plano. Então, de qualquer forma, o município ele vai ter que fazer o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Por quê? Ambos os planos são condições para acesso a recursos da União. Só que tem um agravante. Esse aqui é por lei, e o prazo já passou, agosto de 2012. Então, e aí, o município, de certa forma, ele está muito atrasado? Obviamente está, porque a lei já passou. A questão é que todos estão também. Então, o déficit é complicado. Esse aqui é um decreto que está uma discussão a nível nacional, né, modifica ou não, dá uma prorrogação sobre que condições, isso aí o setor está todo se mexendo. Por quê? Porque menos de 30% dos municípios brasileiros ao final deste ano terão seus planos, somente. Então a gente tem 70% que não tem seus planos municipais. Mas esse aqui é uma situação um pouco mais complexa. Mas é possível que nós, dentro, né, englobe o PMSB. Então é uma possibilidade, mas aí obviamente o que foi contratado e o que foi elaborado é somente o PMSB. Tá? Então tem essa limitação. Próximo. Tá? Não, o que tem, e aí ao final tem um cronograma que vai ser posto. E aí talvez fosse melhor, porque o que tem agora, que vai ser entregue dentro do... Porque é o seguinte, esse contrato é recente, ele está o quê? Um mês? Mais ou menos isso? E dentro do cronograma que está sendo previsto, tem um plano de mobilização social que vai ser entregue dentro do prazo que foi pactuado. Depois tem um prazo de 4 meses, que justamente são os diagnósticos. Tá? Então tem uma previsão, o que eu quero dizer é o seguinte, a bola está sendo chutada agora, eu digo assim, do ponto de vista, né, o juiz deu um apito, e está se começando agora. A questão de reprogramação, aí já é um entendimento entre, né, contratante e contratada, do ponto de vista se é possível agilizar alguns prazos ou não é possível agilizar, é uma discussão talvez que não caiba aqui, mais do ponto de vista de relação entre contratante e contratado. Não, o que foi feito sim, captação de dados. Captação de dados secundária. Então, toda a captação de dados secundária já foi iniciada, está próximo de ser concluída, e agora nós preparamos o quê? Para iniciar já um processo de coleta de campo, tá? A coleta de dados também junto aos prestadores de serviços e também já iniciando a elaboração do diagnóstico socioeconômico, para começarmos com os dados secundários que estão aqui, junto com os dados que a SEDAI nos fornecer, que a Marquise nos fornecer, a Prefeitura nos fornecer, para que nós possamos entrar aqui nas componentes. Sim, inclusive vai ser apresentado, tanto é que ao final do mês deverá ser entregue um relatório do Plano de Mobilização Social. Quantos profissionais? Na verdade, está sendo prevista toda essa equipe. Então, nós temos um engenheiro que vai trabalhar com abastecimento de água,
outro com esgotamento sanitário, tem com resíduos sólidos, tem um que vai trabalhar o Caio só com georreferenciamento. Então foi estabelecida toda uma estratégia de divisão de trabalhos dentro da equipe. E aí, obviamente, a gente tem uma série de técnicos também e outros profissionais que vão nos ajudar nesse processo. Né? Parte da equipe está aqui, parte não está, mas essa é a ideia. Especificamente o meu papel, eu estou como consultor geral, né? Abaixo, obviamente, do nosso coordenador geral, que é o superintendente Ribamar. Ah, tá. A Andrea está pedindo, caso possível, porque está sendo gravado, e quem puder... Não tem nenhum microfone sem fio, André? Não, quem puder vir aqui, eu sei que às vezes se deslocar fica muito, mas era bom porque a gente já deixava registrado, né, as perguntas, facilitaria até a gravação. Você pode também repetir a pergunta, que aí vai ficar no contexto. Tá bom, perfeito. Eu repito caso a pessoa... Eu vou deixar aqui no caso. Volta lá. Pronto. O plano tem outros aspectos que são importantes. Por exemplo, quer dizer que eu fizer o plano ele tem uma perspectiva de 20 anos, de longo prazo. A cada 4 anos, ele vai ter uma revisão periódica anterior à elaboração do plano plurianual. Então, o plano é um instrumento dinâmico. Por exemplo, se aquelas metas, se aquela projeção populacional ela não for configurada, se houver vetores novos de desenvolvimento econômico, obviamente você vai ter uma necessidade de uma demanda maior. Tá? Por exemplo, presume-se, e aí é uma coisa que a gente tem que apostar dentro do plano, redução de perdas. Se você reduzir perdas e aí trabalhar na perspectiva de programa projetação nos próximos 4 anos, e aquele plano, obviamente você vai reduzir a demanda de consumo de água. Quer dizer, então, a cada 4 anos você vai avaliar se aquilo que você planejou para o município, ele está sendo atendido ou não e qual o resultado que você vai ter. Daí você retroalimenta o plano e você tem condição de reavaliá-lo, de refazer as suas metas. Tem outros aspectos que são relevantes. Tem que englobar integralmente o território. Por exemplo, tem que pensar no urbano, tem que pensar no rural. Apesar do rural ser pequeno, mas existe uma população rural aqui no município de São Gonçalo. Então o plano tem que ser pensado. É só sede? Não. É sede e distritos. Só são as sedes distritais? Não. Tem as localidades e as comunidades que estão localizadas nas áreas dos distritos, podendo ser urbanas ou rurais. Quer dizer, então o plano ele tem que pensar em todo o território. Os prestadores têm que fornecer os dados, né, podem ser elaborados. Quanto melhor, maior o nível de informação, melhor a qualidade desse plano. Tem que ter uma entidade reguladora. Então, tem que ter uma agência reguladora, e aí, obviamente, a Genersa se coloca como um ator nesse processo, seja do ponto de vista da gestão integrada de resíduos sólidos, seja do ponto de vista do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Quer dizer que o município vai passar um cheque em branco para a Genersa? Não. O município pode pactuar uma regulação compartilhada, de tal forma que ele possa absorver parte das atividades regulatórias dentro do município. Então, tudo é uma questão de se discutir e pactuar dentro do plano de saneamento básico. Então, o plano ele tem todas essas alternativas para que você possa elaborar. E esse é o objetivo que vai ser cumprido. Pronto. E aqui, que nós temos que ter a clareza de que ele é vinculante para o poder público. Ou seja, é de cumprimento obrigatório pelo poder público. A mesma forma, a delegação do serviço. Se o município delega a SEDAI, se ele restabelece, repactua o contrato de programa, se ele concede os serviços a terceiros na área de resíduos sólidos, então a delegação ela vai observar o plano de saneamento básico. Ou seja, tudo é vinculante ao plano. Tudo tem que estar ligado ao plano de saneamento básico. E a partir de 2014, só vai receber recursos da União quem tiver o plano de saneamento básico. Então, a partir de janeiro do exercício, essa é a expectativa do setor. O setor está, apesar de que somente menos de 30% dos municípios terão esse plano até o final do ano. E aqui, André, é mais ou menos esse mapa. Recursos não onerosos, recursos onerosos. Então, aquela emenda parlamentar do deputado da região, do deputado do município, que ela, teoricamente, hoje ela vem de forma aleatória, vamos fazer tal coisa. Teoricamente, é o que diz a lei,
ela vai estar vinculada a algum projeto específico que esteja no plano. É isso que a gente está acreditando. É isso que a gente espera. Então, os investimentos, independente de serem verbas parlamentares ou não, ou então, recurso do Fundo de Garantia, né, conseguir um empréstimo, né, via Ministério das Cidades, né, o órgão financiador, no caso a Caixa Econômica, e aí é empréstimo oneroso, vai ter que pagar o município, vai ter que ter o plano de saneamento básico. Então, tudo, a partir de agora, veja como o plano ele vai dar um upgrade, ele vai dar um diferencial do ponto de vista do município. Daí a necessidade que nós tenhamos um excelente diagnóstico para que a gente possa traçar, né, programas, projetos, ações condizentes com a necessidade das mudanças que nós queremos para o município. Então, isso aí é fundamental nesse contexto. Aquilo que nós colocamos, o nosso objeto ele está específico para o manejo de resíduos sólidos e a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos. Agora também não pelo fato de nós não fazermos, por exemplo, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, mas no que compete ao manejo de resíduos sólidos, a gente vai ter que obedecer à Lei 12.305, porque a Lei 12.305 traz uma série de diretrizes. Então, se você vai lá no artigo 9º, ela diz: não geração, reutilização, reciclagem, tratamento. Quer dizer, então isso aí vai ter que ser obedecido. A hierarquia e as diretrizes da Lei 12.305, no tocante ao manejo de resíduos sólidos, elas vão ter que ser incorporadas no Plano Municipal de Saneamento Básico. Não quer dizer que a gente esteja fazendo o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, mas elas terão que ser obedecidas no tocante a essa interface, tá? Que é justamente a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos. E aqui são as unidades de planejamento. São 5 distritos, as sedes distritais, as localidades urbanas e rurais. Obviamente, o município não é só feito da sede e a sede de cada um dos distritos. O município também tem localidades, tem uma pequena população urbana que também tem que ser considerada dentro do plano. Então, as unidades de planejamento serão as unidades distritais e, a partir daí, nós teremos que identificar urbano, rural, pequenos aglomerados, né, as sedes de cada um desses distritos, para que nós possamos, para cada uma dessa unidade de planejamento, nós possamos traçar um diagnóstico, estabelecer um prognóstico, com programas, projetos, ações para cada um desses distritos, dessas unidades de planejamento. E aqui vem novamente a população é de 1 milhão de habitantes, né? Nós temos todos esses distritos que serão objetos para isso, para a avaliação do prognóstico. Nós teremos também que avaliar o estudo populacional, trabalhar numa projeção, calcular as demandas de água, calcular as demandas de esgoto, calcular as demandas de resíduos. Quer dizer, tem todo um contexto que tem que ser visto em cima dessa população, seja ela urbana, seja ela rural, né, do município. Alô, é importante ressaltar que já tem o último dado do IBGE, onde a população já ultrapassa 1.200.000 habitantes. Já que está trabalhando em cima de uma densidade de demanda demográfica, né, o dado já está desatualizado. E vejam, quer dizer, obviamente sempre há divergências em termos do que o IBGE calcula, etc. e tal. Então isso aí também vai ter que ser colocado. Veja que a diferença de mais de 200.000 habitantes entre um período e outro, que pode impactar do ponto de vista das demandas. Se a gente não tivesse a sensibilidade que o senhor está colocando, de colocar esses novos dados e prever que pode haver expansão um pouco maior ou menor, a gente vai cair no prognóstico errado. Então isso aí realmente vai ser considerado e vai ser mostrado e discutido com a prefeitura, né, e também com a sociedade dentro do controle social. E aqui é o que nós vamos fazer. Né, de uma forma, obviamente, vamos ter produtos específicos, né, vão estar colocados, vão estar sendo discutidos, mas aquele quadro que nós colocamos é basicamente, primeiro, o diagnóstico. O diagnóstico pega tudo isso aqui, caracterizar o município, a lei exige, né, que nós façamos levantamento em termos das condições socioambientais, dos indicadores do ponto de vista de saúde. Por quê? Porque o saneamento traz impacto para a saúde. Então isso aí vai ter que ser observado. Vai ter que ser observado também, por exemplo, a situação contratual com a SEDAI. Então vai ter que ser feita uma análise e dizer o seguinte: ó, esse contrato está dessa forma, ou pode ser melhorado, pode ser aperfeiçoado,
haja vista que nós teremos um plano municipal de saneamento básico, né? Também deverá ser analisada a gestão do setor dentro do município. Então, tudo isso aí precisa ser caracterizado, né? Do ponto de vista também a questão da cobrança, o diagnóstico financeiro, qual é a receita dos prestadores, quanto é que entra, por exemplo, no caso de resíduos, se o serviço é cobrado por taxa, então quanto é que entra, quais são as despesas do município, está entrando recurso fiscal ou não. Obviamente, no momento posterior vai ser colocado. Essa conta, se a gente quiser universalizar, essa conta não se fecha. Você vai ter que ter um recurso fiscal entrando. Então, quer dizer, tudo isso aí tem que ser diagnosticado para que nós possamos traçar, né, um prognóstico adequado para os serviços do município. Só que para isso, há determinadas informações que eu não vou encontrar na internet, eu não vou encontrar na prefeitura, eu vou encontrar, por exemplo, uma SEDAI. Então a SEDAI tem que nos passar isso aí, que é fundamental para ela. Para que nós possamos tentar equacionar essa questão, a gente precisa dessas informações. Então, com base nessas informações, né, nós vamos diagnosticar e traçar programas, projetos, ações. Então é fundamental que todos abram, né, as portas do ponto de vista das informações. E hoje, e aí eu não estou reportando ao caso do Rio de Janeiro, estou reportando nacionalmente, qual é o grande problema para se elaborar um plano? É informação. Né? Informação ela está dispersa e não necessariamente disponível, apesar de nós termos uma lei de acesso às informações. Elas não estão gratuitas para todo mundo e nem da forma e nem na oportunidade que nós queremos. Então é uma questão relevante isso aí. E obviamente é um fator limitante, porque a gente tem um tempo. E de certa forma a gente tem um tempo um pouco curto. Né? Tradicionalmente você não consegue fazer, a gente tem observado as experiências recentes aí, planos têm demorado 1, 2 anos, né? Uma coisa que porque você tem uma discussão que você tem que travar com a sociedade, você tem que buscar informação, você tem que captar informação, tratar informação, discutir com o poder público, né? Tem os vários fóruns, então tudo isso é complexo. E o fator informação, ele é o que limita mais, né, esse trabalho de elaboração dos planos. Próximo. Com tudo isso aí, nós vamos traçar um prognóstico, nós vamos traçar metas com indicadores, metas de tratamento de água, metas de tratamento de esgoto, metas de coleta, metas de reservação, quer dizer, tudo aquilo que está relacionado à universalização do serviço, porque esse é o grande objetivo do plano, é universalizar os serviços de saneamento básico no município de São Gonçalo. Então é isso que nós vamos trazer metas, vamos trazer indicadores, que são os instrumentos de monitoramento, nós vamos sugerir que o município, por exemplo, se ele já tem um Conselho Municipal de Meio Ambiente, que ele delegue a função de controle social, né, ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, ou se ele quiser que crie outro que não é adequado, é melhor, ele já que ele já tem um conselho, ou então um conselho do plano diretor, que esse conselho faça a função de controle social do setor de saneamento, que também é um requisito para acesso a recursos da União, né, ter o controle social. Então isso aí também está sendo posto. E aqui, com isso, nós teremos, por favor, volta anterior. Nós teremos um plano, que vai ser o Plano Municipal de Saneamento Básico, e nós teremos, que aí é um upgrade diferente de outros planos, a gente ainda vai ter um sistema de informações georreferenciado. Isso aí realmente vai trazer uma qualidade imensa, porque a partir dele a Prefeitura vai poder monitorar, né, tudo aquilo que for colocado, e com certeza facilita a visualização até por parte da sociedade, dependendo da forma com que você coloca isso dentro de um portal para acompanhamento do seu plano de saneamento básico. Então isso aqui realmente, de fato, é um upgrade, assim, é um diferencial em relação ao plano de saneamento básico, quer dizer, não é só o plano em si, né? Nós vamos ter um sistema de informações geográficas com todas as informações dos serviços de água, esgoto e a projeção, né, do que está sendo posto para o município. E aqui vem o que nós estamos iniciando, de fato, é a primeira etapa, é o planejamento, mobilização social, né, dando a partida, né, dando o pontapé inicial, depois a caracterização do município, que é o diagnóstico, que é a radiografia, o raio-x, né, do município, depois o prognóstico, traçar soluções para a universalização dos serviços, depois disso nós vamos definir os projetos, os programas, projetos, ações necessários, e aí a gente vai ter meta, a gente vai dizer que no ano, e aí obviamente é hipotético, mas no ano 2018, 70% dos esgotos coletados no município deverão ser tratados, ou dizer que no ano 2022, 95% dos esgotos tratados, coletados serão tratados, ou 2032. E aí tudo vai depender de vários fatores. Primeiro, depender da discussão com o município,
depender da discussão com o prestador de serviço, depender da viabilidade econômico-financeira, depender da existência de recursos. Então, essas metas, elas podem ser de longo prazo, de médio prazo ou de curto prazo. Obviamente, não dá para a gente colocar, mesmo que a gente queira fazer tudo para 2015, porque aí tecnicamente é inviável, aí não é questão de dinheiro, é questão de você licenciar, elaborar um projeto, executar, licitar, então isso aí realmente é impossível, mas que a partir de 3, 4 ou 5 anos, tendo dinheiro, tudo é possível, aí sim, só que aí vai depender de uma série das discussões com os atores que estão dentro do jogo do saneamento básico. Depois temos os instrumentos de monitoramento e avaliação sistemática e o relatório consolidado do Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, ou seja, hoje estamos iniciando a etapa de planejamento, né? Estamos dando pontapé do Plano de Saneamento Básico. Isso aqui vai ser o Comitê Executivo. A Prefeitura ela vai criar um comitê para acompanhamento do plano. E também nós temos previstos algumas mobilizações que a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente acerca da discussão com a sociedade em termos de audiências públicas, em termos de alguns seminários técnicos. A gente vai mostrar um pouquinho mais à frente. Mas, do ponto de vista dos comitês, é a Prefeitura que ela vai designar um comitê para acompanhamento. Mais específico para o Plano Municipal de Saneamento Básico? Tá. Zé Alves, a gente sabe que tinham a comissão já desde a gestão passada. Com a gestão nova, muita gente saiu, muita gente mudou de posição e vai haver uma realocação de todo esse pessoal, tá? Bom, isso você vai estar por dentro também, você faz parte dela. Pronto. Próximo tema. Sim, assim, de uma forma geral, obviamente, tem dezenas de dados, mas grosseiramente é isso que nós temos que fazer. A drenagem é uma realidade a ser transformada. Então, qual é o objetivo do plano de longo prazo? É você ter um sistema adequado de drenagem para que você possa reduzir o número de óbitos por dengue. Obviamente tem um impacto direto, assim como o esgotamento sanitário tem algum impacto. Então, por exemplo, no caso de São Gonçalo, tem aproximadamente 6% da população do estado. Só que em termos de quantidade de óbitos em 2011, equivaleu a 12%. Eu sei que não há uma proporção direta em termos de população, mas o que é importante a gente observar é que o saneamento básico ele vai trazer instrumentos necessários para que nós possamos reduzir o número de óbitos por dengue no município de São Gonçalo. Então, esse é o objetivo do plano, é universalizar os serviços para que lá no final a gente tenha a redução do caso, por exemplo, de incidência por dengue no município de São Gonçalo. Isso é um objetivo, obviamente, de curto, médio e longo prazo, e o plano de saneamento básico ele vai colaborar com isso. Próximo. Da mesma forma, apesar de a taxa de diarreia no município ser menor do que a do estado, mas com o saneamento básico universalizado, com certeza isso aí já há estudos acadêmicos, há estudos que de fato aconteceram, há uma relação direta entre saneamento básico e casos de diarreia. Então, também vamos reduzir os casos de diarreia, né, no município. Obviamente, tudo depende não só do saneamento básico, há um conjunto de ações, né, que são também, que influenciam a questão da diarreia, mas o saneamento básico é um vetor fundamental para que a gente possa fazer essa redução. Aqui é outro caso, e aí obviamente são os números do SNIS. Vejam que houve uma produção, né, de 2010 para 2011, aquilo que o nosso secretário falou, próximo a 1.000 toneladas dia. A gente tem que pensar o seguinte: pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vai ter impacto no plano municipal, teoricamente, a gente vai ter que reciclar. Obviamente não vamos conseguir reciclar de acordo com as metas da Lei 12.305, mas a gente vai ter que pensar no curto, médio e longo prazo, metas para reciclagem. A gente vai ter que
reduzir a quantidade de resíduos que vão para o aterro sanitário. Então a gente vai ter que trabalhar isso no plano, do ponto de vista de pensar metas, né, para a reciclagem. O ideal seria, para que nós pudéssemos ter uma ação integrada, que a gente estivesse fazendo os dois planos em um, né, para fazer um plano agora e fazer o outro, e aí nós teríamos, de fato, uma visão integrada da gestão integrada dos resíduos sólidos, né? Então, esse também é um dos objetivos. Próximo. Então, já indo para os detalhes, né, o plano municipal de saneamento básico, ele vai ter programas, projetos, ações, tudo isso em termos da universalização do setor. Então, esse que é o plano de saneamento básico. Daqui, próximo. Quando a gente fala o que é que nós vamos ter no final, como produto final, e aí e obviamente é uma situação, é um exemplo, a gente vai ter um programa de esgotamento sanitário que vai trazer, né, uma série de projetos de cadastro de rede, projetos de estação de tratamento de esgoto, projetos de rede coletora, cada um com metas, cada um com prazo, cada um com os indicadores. Então, ao final de todo esse processo, ao final de um ano, a gente vai ter uma matriz com vários programas de esgotamento sanitário, um relacionado ao abastecimento de água, ao manejo de resíduos sólidos, cada um trazendo indicadores, e cada casinha dessa vai ter um responsável. Se for a SEDAI prestadora, é a SEDAI que é responsável. Se for o município que está prestando diretamente, é o município. Se for resíduos sólidos, vai ter uma determinada empresa cujo serviço é delegado pelo município. Então, cada casinha dessa, essa é a ideia. Vai ter um indicador, vai ter uma meta, vai ter um prazo, vai ter um responsável. Então, a ideia é que cada casinha vai ter um dono. E quem é que vai cuidar isso aqui? Por acaso, a Ginessa, por acaso, o Ministério Público, por acaso, o Tribunal de Contas do município. Então, a gente vai ter vários atores, né, em cima desse plano de saneamento básico. Próximo. E o plano, ele não é só obra. E aí, se a gente pensar, não, o plano, vamos trazer dinheiro e fazer as obras aqui para o município. Rede de água, rede de drenagem, né, estação de tratamento de esgoto. Se nós conseguirmos só as obras, a gente não vai resolver o problema. Por quê? Porque nesse país falta capacidade de gestão. Então, a gente tem que pensar em medidas estruturantes. E quem está dizendo isso não sou eu, é o Plano SAB, é o Plano Nacional de Saneamento Básico. Se a gente não trouxer capacidade de gestão para o município, a gente não vai pôr de pé isso aqui. A gente vai sucatear essa infraestrutura em pouco tempo. É o que acontece na maioria da infraestrutura no país. Então, o município, nós temos que trazer no plano, talvez, a construção de um sistema municipal de informações de saneamento básico, talvez um sistema municipal de saneamento básico, talvez uma política municipal. Tudo isso a gente vai discutir e, obviamente, são cenas dos próximos capítulos que a gente vai ter que definir. Mas que o plano ele vai trazer medidas estruturantes, não é só obra, não. Então, não pense que o plano ele vai pensar obras, não. As obras são fundamentais. Sem as obras, a gente vai ter universalização. Mas sem medida estruturante, a universalização ela não fica de pé. Então, ela dura muito pouco. E aqui também a gente deve estar prevendo, obviamente, em discussão com o município vai ter que ter uma estrutura permanente que dê suporte a essa gestão, que acompanhe, monitore, porque vai ter muitas obrigações, obviamente, que vão recair em cima do município. Então, ele vai ter que monitorar, ele vai ter que coordenar alguns programas, projetos, ações, ele vai ter que fazer o acompanhamento, vai ter que assessorar a instância de controle social. Então, a gente tem que preparar o município para esse novo ambiente. Tá? E aí não é um demérito de São Gonçalo, nem de Nova Iguaçu, nem de Mesquita, não. Nós perdemos a cultura do setor, né? A gente tem que criar, e aí é que é o planejamento que está vindo com essa grande novidade de trazer a cultura do setor. E a gente tem que se preparar, né, para esse novo momento. Quer dizer que a gente vai empurrar a goela abaixo? Não. A gente vai dizer o seguinte, a gente vai discutir com o município, dizer o seguinte, beleza, os investimentos vão, mas qual é a tua capacidade de gestão para acompanhar tudo isso aí? Então, ele tem que ter, essa é uma das ideias do plano também. E aqui vem a mobilização social. A mobilização social, de acordo com o decreto 7.217, que regulamenta o plano, ela prevê divulgação na internet e a realização de audiência ou consulta pública. Então, só que a nossa ideia e o que foi, obviamente, pactuado entre o município, né, a Caixa e a contratada, que é a Insimbra, ele vai muito mais além do que, né, uma audiência pública. Então, prevê alguns momentos, né, momentos de preparação, momentos de discussão com a sociedade, para que a gente possa coletar mais subsídios e poder discutir melhor esse plano. E aí nós temos, próximo.
Né? Daí nós temos agora o plano de mobilização social, que vai ser apresentado, né, já nesse mês, né, ao final do mês, né, como o primeiro produto e onde estarão descritas essas atividades. Né? E aí, vamos ver na sequência, por favor. Quer dizer, que tem um grupo técnico, nós temos os grupos executivo e municipal, tem a sociedade e tem a população. Quer dizer, todo esse plano ele vai depender, obviamente, do envolvimento de todos. E aí muita gente vai perguntar, não, mas dá para fazer, lógico, e aí, mas dá para fazer sem, mas você perde a qualidade, você perde a percepção da população, né, do ponto de vista das necessidades da priorização que ela quer para o saneamento básico, né, do ponto de vista de metas, apesar que isso aí tem que ser visto junto à realidade econômico-financeira. Tá? Então tem todo o envolvimento dentro da elaboração do plano. E aí nós vamos ter várias ações, oficinas de trabalho, que vai servir para coletar dados que estão sendo previstas, seminário técnico, audiências públicas e visitas. E aí nós vamos ter, né, obviamente, a exposição e a discussão do plano de saneamento básico. Então, o que o Ribamar está colocando, que realmente se faz necessário, porque não é só, saneamento básico não é só a infraestrutura em si. Então, a gente é necessário, por exemplo, aqueles indicadores do dengue lá, obviamente, na perspectiva de médio e longo prazo, a gente espera que o plano traga os investimentos necessários para a gente reduzir aqueles indicadores. Então, é fundamental o envolvimento do setor saúde. É fundamental o envolvimento da Secretaria de Saúde, inclusive nesses eventos de mobilização. Assim como quem pensa que se a gente não tiver educação ambiental, se o setor educação, a gente jamais vai conseguir reciclar resíduos sólidos, jamais. Se não tiver educação, então é fundamental também o envolvimento da Secretaria de Educação nesse processo, né, divulgando nas escolas, divulgando e participando desses eventos de audiência. Então é aquilo, o plano infraestrutura e saneamento não é só a infraestrutura em si, não. Envolve o conjunto, né, o coletivo das diversas secretarias que estão afetas ao setor. E a todos, né, porque a cidadania acaba envolvendo a todos as secretarias. Próximo. E aqui nós temos vários eventos, nós temos oficina de trabalho, teremos um blog que vai estar, o blog já está no ar, né, onde tudo